Oi, pessoal, estou aqui novamente, como eu falei, vamos dar continuidade na parte da indução, né? Eu falei um pouquinho no último vídeo sobre o primeiro princípio da indução finita, ou também chamada indução fraca, e aí como eu fiz alguns exemplos, né, para o vídeo não ficar tão longo, eu achei melhor fazer esse outro agora sobre o segundo princípio da indução finita, ou também chamada indução forte. Então, da mesma forma que eu fiz na primeira situação, eu vou compartilhar aqui com vocês a nota de aula, só para comentar um pouquinho sobre esse princípio, e depois eu vou fazer um exemplo com vocês, e lá na nossa aula online, nós vamos fazer mais alguns juntos, beleza? Então, vamos começar de novo. Um momentinho só. Gente, então, só retomando um pouquinho, o que eu falei lá no outro vídeo foi sobre o primeiro princípio da indução finita ou indução fraca. Lá nós tínhamos o seguinte, primeiramente, na verdade, duas situações, né? Nós vamos provar inicialmente que a afirmação é válida para um dado n0, e depois, se a afirmação é válida para n igual a k, então a afirmação é válida para n igual a k mais 1. Aí nós fizemos alguns exemplos lá. Maravilha? O que diz o segundo princípio da indução finita? O segundo princípio, ou princípio da indução forte, ele fala assim, seja A um conjunto de números naturais, nós falamos lá do primeiro, se 0 pertence a A, e para todo K natural, se 0, 1, 2, 3, até o K pertence a A, então K mais 1 pertence a A. Então A é igual às naturais. Bom, então, o que pode surgir naturalmente como questionamento é, mas qual que é a diferença, Anderson, entre primeiro princípio e segundo princípio? Por que uma indução é fraca, por que a outra indução é forte? Aí aqui tem um fato que talvez ajude a clarear um pouquinho, né? Se observarmos esse teorema anterior, podemos ver que sua primeira condição diz que o zero está em A. Bom, aqui a gente está considerando inicialmente os naturais, né? Então, considerando a partir do zero, mas pode acontecer igual no caso do primeiro princípio, né? Então, se tiver lá um natural estrela, a gente vai testar a partir do 1. Sua primeira condição diz que zero está em A. E a segunda condição diz que se todo natural de 0 até K estiver em A, então K mais 1 também está em A. Tá? E como conclusão dessas duas hipóteses, é que um conjunto construído dessa forma só pode ser o conjunto dos naturais. Note, olha aqui a questão da indução ser indução forte, a outra ser chamada de indução fraca. Note que este teorema é mais forte que o que nós vimos na última aula. Por quê? Porque temos que a hipótese da propriedade ser válida para todos os naturais do zero até o K. E utilizando desse fato, a gente prova que a propriedade é válida para o K mais 1. Beleza? Então, nesse caso, por hipótese, a gente sabe que a afirmação é válida do zero até o K, e aí, baseado nessa informação, a gente prova que é verdadeira para o K mais 1. Então, a gente tem um conjunto de valores ali que a afirmação é válida. Ao passo que no primeiro princípio, a gente tem por hipótese que a afirmação é válida para um n igual a k. E se ela é válida para um n igual a k, então ela é válida para n igual a k mais 1, e assim vai. Só que nesse caso, a gente sabe que ela é válida do zero até o k. Então tem um intervalo de valores aí. E se isso é válido, ela vai ser válida para n igual a k mais 1. A gente vai provar que é válida para o n igual a k mais 1. Beleza? Então por isso que esse princípio ele é chamado de uma versão forte, né, do princípio da indução. Aí aqui, assim como no primeiro, tem um esqueminha, né, de prova por indução forte, fala assim, ó. Primeira coisa, definir A como sendo o conjunto dos números naturais, para os quais tal propriedade é válida. Em seguida, prove que o zero pertence ao A, que é, mais uma vez, a chamada etapa básica, né, aquele passo 1i, que eu chamei lá naqueles exemplos. Terceiro, prove que se 0, 1, 2 até o K pertence a A, ou seja, aquele intervalinho de 0 até K está no A, então o K mais 1 também está no A. Essa é a chamada etapa indutiva, né, que é aquele passo 2i. Para isso, nós vamos supor que o resultado é válido de 0 até K, que é a chamada etapa da hipótese de indução, né, igual nós fizemos no primeiro, que também tem essa hipótese de indução, só que aqui é hipótese de indução forte. E aí, usando a hipótese de indução forte, nós vamos provar, porque a hipótese é o que é válido, né, nós sabemos que é verdadeiro,
Usando dessa informação, nós vamos mostrar ou provar que o resultado é verdadeiro para n igual a k mais 1, ou seja, aí mostra que vale para todo mundo, beleza? Em seguida, invocamos o teorema anterior para concluir que A é igual a N, portanto, o resultado é válido para todos os números naturais. Beleza? Então, esse é um esqueminha de prova. E aí, eu trouxe aqui um exemplo para nós resolvermos juntos e trouxe um outro também, que aí depois eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho para que nós discutamos ele lá na nossa aula online. Beleza? Então, vamos lá. O exemplo fala assim, ó, seja a sequência A1, A2, A3, essa sequência é definida assim. A1 igual a 0, A2 igual a 2, e o AK, ele é dado por 3 vezes A índice K dividido por 2, pode ver que tem esse símbolozinho aí da parte inteira, né? Maior inteiro, menor ou igual a esse K sobre 2, mais 2, para todo K maior ou igual a 3. Beleza, então está definida a nossa sequência aí. Prove por indução que a n é par para todo n maior ou igual a 1. E agora? Como que a gente vai provar isso? Tá? Então, e aí o próximo exemplo, ele fala que prove para qualquer inteiro maior ou igual a 1 que ele é divisível por um inteiro primo. Tá? Mas aí nós vamos resolver esse primeiro. Eu vou dar algumas ideias para vocês. A gente vai seguindo a mesma de raciocínio lá na nossa aula online. Beleza? Então, da mesma forma que eu fiz no primeiro princípio, vou compartilhar com vocês aqui aquela nossa lousinha lá, para que eu possa escrever um pouquinho para vocês. Um momentinho só que eu já vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Vamos que vamos, turma. Dá essas paradinhas de vez em quando aqui, gente, mas é só para eu compartilhar a tela. Tá? Estou aqui, não se preocupe. Então, beleza. O que foi mencionado nesse exemplo? Foi dada uma sequência, né? Uma sequência A1, A2, A3, e essa sequência, ela foi definida assim, ó. Só abrir aqui. A sequência foi definida assim. A1 é igual a 0. A2 é igual a 2. E foi definido também que o AK é igual a 3 vezes A K sobre 2 mais 2. E isso aqui é válido para K maior ou igual a 3. Por que K maior ou igual a 3? Porque, olha, se eu tenho A1 igual a 0, A2 igual a 2, então o próximo aqui seria para K igual a 3, né? Então seria o A3, depois o A4, o A5 e assim toda a sequência está sendo construída, tá? Aí o que pede para se provar? Pede para provar o seguinte, ó, prove que a n é par para todo n maior ou igual a 1. Então, quer dizer, provar que isso aqui é uma sequência de números pares. Beleza? Bom, para nós provarmos isso, nós vamos ter lá os 2 passos da indução que nós vamos ter que seguir, né? Bom, no passo base, no passo I, nós vamos mostrar se a afirmação é válida para um dado n0. Bom, mas aqui nós queremos provar que o AN é par para todo n maior ou igual a 1. Então, para n0 igual a 1, nós vamos ter A1. Mas quem que é o A1? O A1 já está definido, gente. Olha lá. O A1 já está definido. O A1 é 0. Bom, só que 0 nós já sabemos, né? 0, ele é par. Portanto, o que nós podemos dizer? Portanto, nós podemos dizer que a afirmação ela é válida para quem? Para n0 igual a 1. Beleza. Então, esse é o passo base tranquilo, está verificado. Beleza. Agora vamos para o segundo passo, para o passo 2i. Bom,
No passo 2i, nós temos mais uma vez aquela ideia da hipótese de indução e da tese, igual nós fizemos no primeiro princípio da indução finita. Bom, só que aqui o que vai acontecer, diferente do primeiro princípio, é que na hipótese de indução a afirmação é válida para um intervalo de valores, né? Então, aqui no princípio da indução forte, nós sabemos que a R, aqui eu estou chamando de R, gente, esse índice, mas vocês poderiam chamar de uma outra letra, tá? Nós sabemos que a R é par para todo R, e esse R ele vai estar aqui, ó, nesse intervalo. Maior ou igual a 1, menor que K. Então, eu já sei, por hipótese, que a R é par, né, ou seja, esses elementos são pares, para todo R variando do 1 até no K. Beleza? Bom, e aí, só uma observação importante é que nessa demonstração aqui eu estou usando o K menor que K, né? E lá na definição, ou no teorema, está falando que é verdadeiro até o K, e se é válido até o K, então vale para o K mais 1. Mas aqui é só uma outra versão, é só uma outra forma de provar, beleza? Então, se eu colocar aqui menor ou igual a K, beleza, está sendo válido do 1 até o K, e vou mostrar que é válido para o K mais 1. Mas pode ser feito também, olha, se é válido do 1 até o K, sem considerar o K, eu estou pensando no intervalo. Depois eu vou provar que é válido para o K. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. E aí, na tese, eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar aqui a R é par. Para quem? Para R igual ao K, que aí eu mostro que é válido para todo mundo. Beleza? Então, igual aquela ideia do K mais 1, mas não tem problema. Aqui é só uma outra versão que eu acho mais tranquilo de explicar dessa forma aqui. Bom, por definição, o que nós temos? Por definição, nós temos o seguinte, que o AK, ele é dado por quem? Por 3 vezes A K sobre 2 mais 2. Beleza, gente? Para todo K maior ou igual a 3. Então, isso foi definido aqui. Maravilha. Só que aqui, gente, vamos pensar no seguinte. Se eu estou trabalhando com K maior ou igual a 3, vocês concordam aqui, ó, que para K igual a 3, isso vai dar 3 dividido por 2, que vai dar 1,5, só que aqui é o maior inteiro menor ou igual a isso, então vai ser o 1. E aí, para todo valor maior ou igual a 3, ó, se eu pego 4, 4 dividido por 2 dá 2, 5 por 2, aí vai dar 2,5 que vai cair para 2. Então, quer dizer, vocês concordam comigo que esse termo aqui, ó, por hipótese, quando eu falo nesse termo aqui, por hipótese, esse termo aqui é par? Porque o que fala na hipótese? Que a R é par para todo R entre 1 e K. Só que veja bem, aqui nós estamos analisando do K maior ou igual a 3. Então, o menor K que eu vou pegar é o 3. Se eu faço 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1,5. Aí eu pego o maior inteiro menor ou igual a isso, vai dar 1. Então, vai ser 3 vezes A índice 1. E aí, olha, cai justamente aqui, ó, no A1 que é par. Beleza? Então, vocês concordam? Esse termo aqui, ó, ele é par. Maravilha. Só que se esse termo é par, gente, o que nós podemos fazer? Olha, se eu tenho ele como um número par, um número par ele pode ser escrito assim, ó, 2 vezes um K', né? Porque todo número par é escrito dessa forma. E aí eu tenho um 3 multiplicando aqui, ó. Só que o fato de eu ter um 3 multiplicando esse 2 vezes K', e esse 2 aqui, ele poderia muito bem trocar de lugar com o 3, ficar o 2 vezes 3 vezes K', não teria problema nenhum. Isso aqui permaneceria um número par, beleza? Então, olha, se eu tenho um número par multiplicado por 3, isso aqui vai permanecer um número par. E aí, gente, o que nós temos que pensar também é que aqui nós estamos somando um 2. Mas espera aí, se eu tenho aqui um número par e eu estou somando um número par com 2, coloco o 2 em evidência. O que vai acontecer? Vai ficar um 2 que multiplica alguma coisa. Ou seja, essa soma aqui, ó, vai resultar em quê? Vai resultar num número par. Beleza? Portanto, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que AK é par.
Bom, mas se por hipótese eu tenho que a R é par para todo R entre 1 e K, na tese eu provei que para R igual a K também é par. Então eu falei que é par para todo mundo. Então eu provei que o AN é par para todo N maior ou igual a 1. Beleza, gente? Então a ideia dessa demonstração seria isso aqui. Tranquilo? Então, maravilha. Então, gente, tem também outras sequências, a gente pode provar a questão do ímpar, aí tem aquela questão dos números primos, mas aí tem todas essas informações, todos esses exemplos, esses exercícios que nós podemos fazer depois, né? E aí na nossa aula online a gente vai voltar a conversar um pouco mais sobre isso e resolver mais alguns, beleza? Então, em termos do princípio da indução finita, era isso que eu queria passar para vocês de maneira meio que geral, só para vocês terem uma ideia do que é o primeiro princípio, ou indução fraca, o que é o segundo princípio, ou indução forte. E aí, baseado nessas informações, é sugerir para vocês aí estudarem um pouquinho mais, fazerem suas anotações e qualquer dúvida a gente trocar ideia, beleza? Então é isso, mais uma vez, eu agradeço muito a todos vocês, espero mais uma vez que todos estejam bem, seguros, né? E é isso aí. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente deve falar um pouquinho sobre princípio da coordenação e conjuntos enumeráveis. Tá? Então, só dando um spoiler aí do que vem nas próximas aulas. Tá? Então, mais uma vez, vão ser as definições básicas, as informações iniciais, e aí dessas informações é lógico que fica aí a critério de todos vocês, a cargo de vocês, dar uma pesquisada a mais, fazer todas as anotações possíveis, e é isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.